Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Até porque o Flamengo ontem folgou, foi folga geral. Inclusive o Gabigol chamou a atenção porque ele foi visto num show do Thiaguinho, gente. Mas, por favor, é folga. Ele pode fazer o que ele bem entender na folga dele. Nossa, nem chamou, né? Eu adoro o Thiaguinho. O único erro dele foi não ter chamado a gente. É folga. Exatamente. Ah, eu amo o Thiaguinho. Eu iria? Não. Mas iria. ele poderia ter chamado. Falta disso. Não de nada. Mas enfim. Trabalho, vamos empatar com o Palmeiras. Vai, Venê. Ai, Fernanda Maia, você sempre me divertindo. Ai. Toma! Mas sobre o Flamengo, eu vou dar a minha opinião. Eu espero que o Tite não poupe nesse duelo. Para mim, depois do jogo contra o Bolívar na próxima quinta-feira, esse duelo é o mais importante nesse mês, em relação ao Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. Na minha concepção, o Tite não tem que poupar. Muito pelo contrário, se a gente for parar e analisar, o próximo jogo é só quinta-feira e no Maracanã. Não tem nem desgaste de viagem. Então, o time titular ele pode jogar nesse domingo e na quinta-feira. Aí eu não vejo problema em fazer isso, botar 2 jogos seguidos time titular. É jogo importante, é Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa correr atrás hoje do líder Botafogo, embora você não goste de falar a palavra líder, mas é a verdade. O Flamengo não pode correr o risco de perder um jogo como esse, mesmo sendo contra o Palmeiras, dentro de casa. O Flamengo tem que ir com força máxima. Ô, Pedrosa, e assim, eu acredito que não tenha um motivo para não ser desse jeito, né? Porque o Venê traz a distância entre um jogo e o outro e a logística, que não tem viagem para a próxima partida. E se você for olhar todos os confrontos que tiveram nessa maratona do Flamengo, que foi esse mês de agosto, que será, ainda vai concluir, esse jogo do Palmeiras é um jogo grandão também. Eu acho que o mais importante é o da Libertadores, eu não sei. Não, eu acho mais importante não sei, também. Cada um tem uma opinião, né? Eu acho que sim, mas esse do Palmeiras não é muito longe disso. O Palmeiras é um time que provavelmente vai brigar até o fim pelo mesmo motivo que o Flamengo, a taça do Campeonato Brasileiro. Fernanda, boa tarde pra você, boa tarde, Venê, galera de casa. Eu acho que talvez faça sentido a gente pensar no porquê do Tite ter poupado o time inteiro contra o São Paulo. Porque o Flamengo teria uma grande maratona de jogos importantes. E aí, se você for pensar em probabilidade, jogar contra o São Paulo no Morumbi é extremamente difícil. É mais fácil você botar os seus titulares contra o Palmeiras dentro do Maracanã, e eu não digo de fácil de realidade de nível de jogo, mas fácil em relação ao calendário do Flamengo, porque vai jogar na quinta-feira de novo em casa, porque tem uma oportunidade de ficar no Rio de Janeiro. Então faz sentido ter poupado e ter perdido um jogo do Campeonato Brasileiro para tentar recuperar agora, principalmente... Que poderia não ser perdido. Exatamente, principalmente contra um adversário direto, que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele se distanciou um pouco da liderança em relação ao Botafogo, mas sem dúvida alguma, sem uma competição que é a Copa do Brasil, vai focar diretamente no Brasileirão e na Libertadores. Então eu acho que no final das contas também eu concordo com o Venê, tem que ir com o time titular, tem que encarar esse jogo como se fosse outra final, outra decisão. E mais uma vez o Flamengo encontrando o Palmeiras no Brasileiro perto do duelo da Libertadores, pensa. Sim. Na outra vez foi assim também, não foi? Foi exatamente Foi o jogo assim. Anterior, né? Eu teria feito diferente. Eu teria botado alguns titulares contra o São Paulo e no jogo de quarta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e eu preciso ser coerente, porque eu considero o Campeonato Brasileiro e Libertadores mais importante que a Copa do Brasil, e o Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 2-0. Eu teria feito isso. Mas o Tite fez diferente e ele se baseia na ciência dele, da metodologia de trabalho da comissão técnica. E da equipe toda, né? E eu penso o seguinte, depois do jogo contra o Bolívar, é o Botafogo. Também não tem que poupar. É Campeonato Brasileiro, jogo semana que vale, vem já. Exatamente, jogo muito decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Eu sou um cara que eu priorizo demais o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Flamengo, com os investimentos que faz, tem que priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores e depois pensar na Copa do Brasil. O do Botafogo vai ser entre o da Libertadores? Isso. Ah, Venê, poupar, né? Mas tem a viagem. O quê, gente? Tem a viagem. Então, gente. Não, mas aí que tá. E se o Flamengo fizer uma goleada no Maracanã contra o Bolívar? Por exemplo, vencer de 3-4-0. Aí tem que honrar lá na altitude, de fazer 3-0. Olha aqui, daqui a pouco. Estamos andando em looping nesse metaverso de Flamengo e Palmeiras. Eu queria te dar uma boa noite. Já jogando pra você. Que duelo vamos ver? Porque na Copa do Brasil a gente viu o Flamengo amassar no Maracanã e no mando palmeirense, o Palmeiras muito bem, especialmente no primeiro tempo, também amassando o Flamengo. Sim. O que teremos? Boa noite. Boa noite, Felipe, Gustavo, uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana, desde já. Eu acho que vai muito
depender das escalações utilizadas e das estratégias que as comissões técnicas vão usar a partir de agora, né? É óbvio, no meio de semana aqui em São Paulo, os dois queriam ganhar, né, se classificar, colocaram em campo aquilo que eles achavam e entendiam que daria às suas equipes a maior chance de ser bem-sucedida e seguir na Copa do Brasil. O resultado, obviamente, só é conhecido depois que essas decisões são tomadas. E aí, no caso do Palmeiras, que é quem se esforçou, que é quem correu muito, que é quem teve mais iniciativa no jogo, que é quem precisou correr atrás, né, da reversão de um resultado, a desclassificação ela é ainda mais cruel, porque ela vem depois que você colocou em campo, teoricamente, aquilo que você tem de melhor em termos de material humano para buscar esse resultado, e você não consegue. O Palmeiras tem uma competição a menos a partir do meio dessa semana para disputar. O Flamengo segue nas suas frentes, e ao que tudo indica, mesmo respeitando e entendendo aquilo que o Tite indica em termos de escalação, e não ser humanamente possível você pedir aos mesmos jogadores que se entreguem, né, em todas as partidas que uma equipe tem. O Campeonato Brasileiro não pode, de uma hora para outra, ser uma competição que mudou de patamar em relação ao que eram as prioridades do Flamengo antes do início da temporada. Então, assim, as coisas que o Tite diz indicam, mais uma vez, uma escalação balanceada, que é como ele vem fazendo. O Tite não tem tirado muitos jogadores das partidas do Flamengo, mas não tem insistido em determinadas escalações pelos motivos que ele mesmo apresentou. E o Palmeiras não, né? O Palmeiras já tem nos mostrado em algumas, não muitas, mas algumas situações de times bem distintos daqueles que o Palmeiras tem como o melhor para oferecer. Eu acho que agora o Campeonato Brasileiro ganha ainda mais importância para o Palmeiras, e o Flamengo vai continuar tratando as competições da maneira que vinha fazendo. Que times nós vamos ver? Eu acho que nós vamos ver um jogo muito diferente daqueles que a gente viu pela Copa do Brasil. A estratégia muda muito, o campeonato de pontos corridos ele tem outra personalidade, né? São outras coisas. Mas, de novo, como é a primeira partida depois de 2 jogos de Copa, né, intercalados com a rodada anterior do Brasileirão, eu acho que muita gente dos dois lados não vai jogar nesse fim de semana. Então, Zupac, pegando esse gancho, a gente teve, pelo menos através das informações dos setoristas do Flamengo, a citação de que o Flamengo, se não for com força máxima, não deve ir com o time reserva. Quando o Flamengo perde do São Paulo na última rodada, foi debate. Se classifica perdendo do Palmeiras, teve a hashtag Fora Tite, o que para mim é absurdo, mas enfim, existe este eco. É sinal dos tempos, né? Então, mas quanto isso pode fazer o Tite, se não colocar força máxima, encarar esse jogo com o Palmeiras com uma força talvez uma força maior do que ele previamente imaginaria. Boa noite para você. Boa noite, Mota. Boa noite, André. Boa noite ao Fã de Esportes. Eu não acredito que nada que venha de fora vai mudar a decisão do Tite de escalar ou não escalar o jogador. Ele vai escalar ou não vai escalar baseado em informações de dentro, não baseado em repercussão de fora. E tô com o André, assim, eu tenho convicção de que a intenção do Tite era escalar força máxima. Mas ele sabe que escalar força máxima aumenta o risco de ele não ter força máxima no confronto contra o Bolívar. Mas, por exemplo, De La Cruz, né, que não jogou contra o Palmeiras, é possível que volte, até para jogar um pouco mais, pegar um pouco mais de ritmo para o jogo do meio de semana contra o Bolívar. São decisões a serem tomadas, e não são decisões fáceis, elas nunca são, porque os jogos são muito importantes, né? O jogo do final de semana ele é muito importante. O Campeonato Brasileiro é muito importante. Muito mais do que a Copa do Brasil, por exemplo. O Palmeiras, por exemplo. Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil jogando no Maracanã, o Palmeiras entrou para não perder o jogo. O Palmeiras entrou para tentar chegar vivo em São Paulo. Quase conseguiu reverter aqui, mas não conseguiu cumprir a missão no Maracanã, né? A ideia do Abel não foi cumprida. Para o jogo de domingo... É domingo. Jogo domingo, 4 horas da tarde. Domingo, jogo domingo às 4 horas da tarde. A proposta do Palmeiras tem que ser um pouco, talvez não muito, mas um pouco diferente. Porque o Palmeiras vem de jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, já foi ultrapassado pelo próprio Fortaleza, com um jogo a menos do que ele, Palmeiras. Então, assim, empatar no Rio com o Flamengo, eu não sei se é um bom resultado para o Palmeiras, dada a situação do campeonato.
Então, assim, não acho que o Palmeiras vai se lançar totalmente contra o Flamengo no Maracanã. Mas uma postura minimamente mais agressiva do que teve no jogo da Copa do Brasil, o Palmeiras vai ter que ter. Aí a questão é, vai conseguir ter? Porque o Palmeiras não vem conseguindo ter nos jogos contra o Flamengo no Rio. A boa notícia pro Abel é que, apesar da eliminação, ele encontrou, pelo menos neste jogo que a gente vê aí os melhores momentos, uma outra maneira do time jogar, um outro desenho, com algumas peças diferentes que pode dar a ele um pouco mais de conforto para tentar vencer o jogo do Maracanã. Eu tô dando uma olhada, o Botafogo, que é um time importante nessa disputa, visita o Juventude, né, domingo. A gente tem a questão do Flamengo na rodada passada, quando poupou, estava na liderança e com um jogo a menos, né? Esse jogo tem muito valor pro Flamengo, mas já que o Zupa trouxe o Palmeiras e trouxe num foco interessante, que é essa coisa de como foi o comportamento palmeirense, que repercutiu muito também na comunidade alviverde, André, você que gosta. Sim, a forma como o time se portou, porque a imagem do Maracanã era uma imagem muito preocupante. Sim. Como você acha que aquele jogo pauta esse? No sentido de postura, não de se vai titular, se não vai, mas de postura. O que aquele jogo 1 serve para o Palmeiras para esse jogo de Campeonato Brasileiro? O Palmeiras realmente foi muito acuado, foi muito permissivo, marcou mal, não conseguiu fazer minimamente o necessário para preocupar o Flamengo. O Flamengo não teve nenhuma preocupação naquela noite no Maracanã, no primeiro jogo da Copa do Brasil. E o comportamento defensivo foi muito estranho, porque se há uma coisa que a gente se acostumou a ver é o Palmeiras defensivamente fazendo, na maioria das vezes, enorme maioria das vezes, boas atuações que o caracterizam como time. E naquela noite o Palmeiras foi muito diferente do que ele normalmente é. Então, se há algo que você pode tirar, né, se você é a comissão técnica do Palmeiras, torcida do Palmeiras, é que no Allianz Parque, nesse meio de semana, apareceu um time que o torcedor reconhece. O resultado foi insuficiente, é do futebol. O Palmeiras não vencia o Flamengo, mesmo aqui em São Paulo, havia bastante tempo, né? Conseguiu vencer, é uma vitória que tem outro sabor, porque ela não serve, mas o Palmeiras ganhou o jogo. Sim. No Maracanã a situação é completamente oposta. Não ganha desde 2015, não faz um gol desde 2018. Isso não é normal. Contra o Flamengo. Essas estatísticas são em jogos contra o Flamengo. Então, a minha impressão é que o espírito do time do Palmeiras, nesse meio de semana aqui em São Paulo, ele foi reconhecido pelo torcedor, porque o torcedor primeiro reconheceu o time. A equipe que jogou no Rio de Janeiro não dava para reconhecer. Então, acho que a partir daí o Abel tem alguma coisa para montar e já ter uma expectativa de que o time vai responder. Eu não abordei contigo muito a questão do Flamengo, Zupa, a questão do titular, reserva, mezzo a mezzo. Como é que você imagina o Flamengo? Eu acho que ele vai se ver obrigado a descansar uma ou outra peça por questões físicas, né, por risco de lesão. Os homens de frente do Flamengo são os que mais têm preocupado, embora o De La Cruz tenha se machucado agora, mas o Everton Cebolinha, que voltou no segundo tempo contra o Palmeiras, é um cara que tem que ser observado com cuidado. O Bruno Henrique, que fica no banco, é um cara que já teve lesão. O Pedro é um cara muito importante para a equipe. Eu imagino que ele vai observar com cuidado e vai, se preciso, mexer em uma ou outra peça. 66 milhões de reais. Contratação de Gonzalo Plata no Flamengo tem nova atualização. O atacante equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Catar, interessa ao Flamengo. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio, o ponta de 23 anos estava na mira de Vasco e Corinthians nos últimos dias. Depois de dias de especulações, o rubro-negro parece ter tomado a frente das negociações. Revelado pelo Independiente del Valle, Plata tem passagens por Sporting e Valladolid. O Corinthians segue sonhando e deve ser o principal adversário do Flamengo na operação. Augusto Melo tem tratado o jogador como uma de suas prioridades na janela de transferências, mas tem enfrentado dificuldades. Recentemente, o GE informou que o time de Itaquera ofereceu 8 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais na cotação atual, para fazer o Al-Sadd topar a transferência. Entretanto, os valores foram recusados.
Nos últimos dias, o clube paulista aumentou sua proposta para valores próximos a 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais, aproximando-se da pedida inicial do Al Sadd, que era de 12 milhões de dólares, aproximadamente 66 milhões de reais. O Flamengo também já está ciente que para conseguir tirar o atleta do futebol Qatar terá que arcar com essa quantia. Vale ressaltar que os valores são menores do que os especulados para contratações de Lucas Paquetá e Claudinho. O objetivo do Corinthians era parcelar essa quantia em 2 vezes, algo que atrapalhou que desagradou a equipe do Qatar. Até o momento, o Mengão não contratou nenhum jogador nesta janela. Nos últimos meses, o equatoriano chegou a ser oferecido, mas o clube não evoluiu nas tratativas e Gonzalo Plata pode voltar a ser a bola da vez no mercado rubro-negro. Deixe nos comentários sua opinião, o que estão achando do Flamengo nessa janela de transferência.